Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! E não necessariamente nesta mesma ordem. Estamos no ar, aqui, né, do deserto do Saara, suando mais do que mendigo na praça, né? Olha que a coisa não tá fácil não, mas é claro, 32 graus é a temperatura nesta tarde quente, dia 11 de fevereiro de 2026. É verão, bom sinal, já é tempo, né, de abrir o coração e sonhar, diz o poeta. 15 horas 15 minutos é o horário brasileiro, e nós estamos mais uma vez com vocês com o apoio do Cursão Mais Garra pré-vestibular, para que você também conheça o Cursão. A gente convida para que você encontre no nosso site, no nosso rádio portal, informações, promoções de vestibular. Muito obrigado ao pessoal do Cursão que colou na gente aí, Cursão Mais Garra, assim como a Unicesumar, nota 5 no MEC, melhor EAD do Brasil, CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, canal 14 da NET, amigos queridos da Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, Top Down Informática, a marca que faz muito por você, Mecânica Tecnicar, todos que estão conosco aqui também na nossa programação, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, né, no Rádio Portal Sabe Caxias, na nossa rádio web, sabecaxias.com.br. É um prazer estar em sua companhia sempre. A nossa pauta hoje, é claro, como não pode deixar de ser, é cultura, e nós vamos falar daqui a pouquinho, né, em instantes, sobre carnaval, a entrega da chave da cidade, né, que aconteceu o evento no dia 9, abrindo o Carnaval de Rua de Caxias do Sul, e outros papos da cultura com a Jéssica De Carli, presidente do Instituto Samba, e a Karine Turelli, diretora de Arte e Cultura Popular da Secretaria de Cultura, que já estão aqui e vão falar conosco. Mas também, né, preciso citar que, como o nosso programa é atemporal e está no YouTube, no LinkedIn, por toda a plataforma, no WhatsApp e no Instagram, e como disse, por tudo aí, nós temos que referenciar o que está rolando para a nossa pós-audiência, pelo menos algumas coisas no Brasil e no mundo que acontecem ao longo desta terça, quarta hoje, né? Nem sei mais, já perdi. 11 de fevereiro, é quarta-feira. Construção Civil projeta crescimento acima do PIB em 2026. Defesa alega doenças crônicas múltiplas e insiste em prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro. Agência Nacional de Vigilância Sanitária indica vacina contra o HPV para prevenir mais tipos de câncer. Lula passa por procedimento de cauterização para remoção de queratose. Começa a vacinação de 1,2 milhão de profissionais de saúde contra a dengue no Brasil. A audiência sobre a extradição de Carla Zambelli é suspensa e será retomada nesta quinta-feira. Brasil condena Israel por novas medidas para ocupar terras palestinas, né? Só guerra e notícia ruim, né? Infelizmente. Mas aqui a gente fala coisas boas e vamos falar depois, né, do intervalo para CPR sobre essa parada do carnaval aí que a gente acabou de anunciar para você. Caxias tem muita... E vamos falar também da Secretaria de Cultura, vamos falar do Instituto Samba também, um pouco das atividades aqui das meninas representantes, né? Um instante só, é o Teoria de Tudo que está no ar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. e não deixe o samba. Muito bem, rapidinho mesmo, né? CPR Rodas e Pneus, trazemos para você aí. E eu já vou chamar aqui para a tela, né, imediatamente, as nossas convidadas de hoje, a Jéssica De Carli, presidente do Instituto Samba. Bem-vinda ao Teoria de Tudo, Jéssica, boa tarde. Que ótimo estar aqui com os ouvintes, então,
Tu comentou, né? Eu tô aqui olhando o calendário para saber. Todo dia eu acordo e penso: será que vai chover dia 28? Será que vai estar esse calor gostoso? Será que vai estar calor na avenida? Tá calor demais agora. A gente, quando tá muito frio, calor, muito calor. Mas tô todo dia, fico entrando no Karine no clima-tempo, porque a Karine que é a responsável por essa estrutura com a prefeitura do carnaval, e a gente fica conversando. E se chover? E se não chover? E a gente espera esse ano 20 mil pessoas na praça. A gente está retomando o Carnaval na Sinimbu. Depois a Karine vai poder falar um pouquinho, porque quando eu entrei no Carnaval com o Instituto Samba, a Karine já estava aí na diretoria de arte popular há quantos anos, Karine? Não muitos. E então eu já peguei o Carnaval, peguei o ano nessa retomada em 2024, peguei na Plácio de Castro. E esse ano a gente decidiu, juntamente com as escolas de samba e com a prefeitura e com todos os envolvidos, voltar para Sinimbu, nesse sentimento mesmo de pertencimento, de retomada, da praça ser esse lugar central da cidade, em que as pessoas se reconhecem, e isso está sendo bastante importante. É um desafio maior, a Karine vai poder falar um pouquinho sobre isso, porque a estrutura da Sinimbu é uma estrutura muito mais complexa, que envolve assim, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Trânsito, é um local mais movimentado da cidade. A gente está no meio da Festa da Uva também, então a Festa da Uva, a gente tem aí 3 semanas de Festa da Uva, Carnaval acontece no meio da Festa da Uva, a gente tem os blocos já que começaram a acontecer, então é um mês de festa, e eu acho que para os caxienses assim, que estão aqui nos escutando, essa é a mensagem: vamos festejar, vamos entender que esse é o momento de a gente relaxar, o trânsito vai ficar parado, vai. Começou o ano, vamos começar o ano feliz. Eu acho que nada melhor do que esse mês de carnaval, né, Karine? Porque a gente passou muito tempo que o carnaval da cidade, as pessoas iam muito para a praia e saíam de Caxias. E agora a gente sente que as pessoas ficam em Caxias para curtir o carnaval. A economia fica aqui dentro e gera empregos. Depois a gente vai falar um pouquinho da cadeia produtiva, eu acho, mas vou passar a palavra para a Karine falar um pouquinho. Legal. Que bom, né, que já na largada, né, já me popa assim a curiosidade de muitas coisas e a gente já faz um bate-papo, né? Tudo bem? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde a todos. Como tu estava falando, Miguel, coisa boa a gente poder vir aqui falar de cultura, né? Falar de coisas boas, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é muito prazeroso que, em vez de... A gente sabe que muita coisa no mundo, às vezes, não nos ajuda, mas a gente pode falar disso. A gente pode vir num programa, a gente pode conversar sobre carnaval, porque é uma coisa boa, é cultura, isso faz bem para as pessoas. A cidade precisa disso. A cidade precisa viver isso e a gente precisa valorizar e investir cada vez mais no carnaval e na cultura. Eu percebi que vocês já começaram a nossa fala em defesa, né, do evento, como se tivesse rejeição a isso. Na verdade, eu sempre que vou falar de cultura, gosto de falar disso, do prazer de falar de cultura, porque a gente, numa cadeia produtiva, a gente sabe que muitas vezes a cultura é colocada um pouco para trás, né? Ela não é a primeira colocada. E nós que trabalhamos com isso, a gente sabe a importância que isso tem na cidade, a importância que isso tem no mundo, a importância que isso tem para as pessoas. Então, eu acho que é sempre importante a gente valorizar e falar que cultura é bom, cultura faz bem, cultura alimenta as pessoas. É verdade. Fica à vontade, tá? Pode ficar, ver que nós somos bem... Contribuindo para isso que a Karine estava falando, a gente já vem na autodefesa, né? É bem interessante esse teu apontamento, Miguel, porque realmente a gente percebe que sim, a gente tem críticas e normalmente são das pessoas que não entendem essa cadeia produtiva. A gente teve, na entrega das chaves, uma apresentação em que a gente mostrou toda a cadeia produtiva para a imprensa dessas 6 escolas de samba. Eu vou me deter um pouco mais nas 6 escolas de samba, que é onde o Instituto Samba está mais... inserido, e aí a gente mostrou toda a cadeia produtiva de quantos profissionais são remunerados nessa ponta final. Então isso é interessante a gente saber que é dinheiro público, sim, a prefeitura ela entra com verbas do município, a gente também tem uma parceria de uma emenda federal da Denise Pessoa, que também é via prefeitura, e são verbas públicas e são verbas abertas à comunidade entender, é tudo muito transparente, né, Karine? E aí a gente apresentou uma cadeia produtiva para te ter uma noção, Miguel, cada escola de samba, ela emprega diretamente uns 30 profissionais no desfile, mais 300 pessoas que vão voluntárias
como componentes para o desfile. Então, tu imagina que dentro das comunidades a gente tem aí 300 vezes 6, a gente tem 2.000 pessoas trabalhando. Fora o dia do desfile, toda a estrutura que tem o desfile, de som, de estrutura, de alimentação. Isso a Karine pode até falar um pouquinho mais. E o ano passado a gente fez o levantamento dos trabalhadores envolvidos diretamente. A gente chama trabalhadores da cultura num contexto geral. Com o carnaval do ano de 2025, carnaval de rua, tinha 1.500 pessoas diretamente envolvidas neste evento. E falando do evento, nem falando do que vem atrás do evento. Sem contar também, a gente tem uma praça de alimentação, a gente tem o transporte, a gente tem taxista, Uber, enfim, tem todo um movimento da cidade que está trabalhando em prol disso. Então, o ano passado foi 1.500, com o aumento, com a importância, a valorização que o carnaval vem tendo cada vez mais, e as próprias escolas, as comunidades se envolvendo mais, isso é um crescente. Vamos fazer o levantamento no final desse desfile, obviamente, e com certeza ele vai aumentar essa cadeia cada vez mais. E acho que é sempre também importante falar, não é só do carnaval, mas por muito tempo se achou que cultura, arte fosse coisa que não dava dinheiro, que não produzia, e hoje se sabe, os dados são muito claros sobre isso, sobre a influência que tem no PIB do país, sobre a cadeia produtiva que desenvolve, e o carnaval não é diferente, talvez justamente por trabalhar com uma gama tão grande de pessoas, trabalhar diretamente com comunidades, talvez ele seja um dos grandes exemplos dessa cadeia se desenvolvendo economicamente também. Não é só durante o carnaval, né? Vai o ano todo esse movimento, né? Sim, o carnaval em específico e arte popular, que é a diretoria da Karine, a gente trabalha o ano inteiro com oficinas. Esse em particular, a gente tem uma oficina com o carnaval, que é em parceria com o Instituto Quindim, que a gente durante o ano faz oficinas dentro das comunidades. E o que eu acho mais legal, assim, Miguel, das oficinas, e esses dias eu estava participando de uma delas, e como eu convivo muito nas comunidades através do projeto Mosaico na Quebrada, que a gente fez muitas edições junto com o Chiquinho de Vilas, foram 4 anos, a gente fez 27 edições do Mosaico na Quebrada, eu percebi que a criançada, ela está muito ligada ao funk, ao hip hop, e o samba, de certa forma, foi deixado em segundo plano para essas crianças, porque, pensa bem, né, Karine, a gente ficou 8 anos sem carnaval, digamos assim, então sem as baterias dentro das comunidades, das periferias, das favelas. Sem o ritmo, né? O ritmo, na prática, né? Que é o ritmo popular brasileiro. E sempre que um espaço é deixado, outra coisa ocupa aquele espaço. E sim, melhor ou pior. Melhor ou pior. E hoje no Brasil, sim, a gente tem um movimento grande dos crianças e adolescentes que estão inseridos nessa musicalidade. Enfim, e não tem melhor ou pior, mas eu acredito que na o cultura, samba... né? Mas melhor compartilhar, claro. Melhor compartilhar. E aí me chamou a atenção, semana passada eu estava ali na Filhos de Jardel, na escola do Jardelino Ramos, ali com o Simeão, e aí a bateria estava acontecendo e tinha, assim, 3 meninos já ali. Eles tinham... Um era 6, 7 anos. Então, assim, o samba voltando a contaminar essa criançada é muito legal. O pessoal mesmo das escolas tem falado isso, que a gurizadinha, que são sempre os que vão seguir, que estava trabalhando com isso, que estava trabalhando não propriamente, mas enfim, estava envolvido com o carnaval na cidade, naquela época, quando teve a pandemia, aí houve uma desmobilização geral, por vários motivos das escolas aqui em Caxias, eles perderam isso no meio do caminho. E aí eles foram para outras, né? Como vocês disseram, um espaço vazio é ocupado por outro. E aí a gente ficou sem essa raiz. Então, quem voltou a retomar agora, quem participou dessa retomada, a gente está no 4º ano de retomada a partir da prefeitura, mas quem voltou a retomar são os mais velhos, os que já tinham isso como vivência. Sim. Então, é um recomeço, e não é do dia para a noite, como eu falei, é o 4º ano, a gente começou, posso dizer, muito devagar, porque realmente é todo um... A cultura em geral sofreu muito disso, né? Mas o carnaval aqui, houve uma grande desmobilização da comunidade, ou seja, quem fazia o carnaval estava desmobilizado. Então, é uma retomada de engatinhar, aprender a andar novamente. Né? Porque as pessoas não têm tempo, se não tiver um fomento financeiro, né? Não tiver grana, não tem como você fazer arte, né? E é bem aquilo, não deixa o samba morrer, como diz o poeta. Né? Exato. E tu tem que fazer o ciclo, né, girar. Tu tem que fazer a roda andar,
novamente, para isso o investimento tem que vir, para as coisas acontecerem, para que eles comecem a caminhar também com as suas próprias pernas. Enfim, não é do dia para a noite, é todo um processo de retomada do carnaval. A gente ainda está, a gente fala usualmente entre nós, que a gente está num processo de retomada. Sim, sim. Hoje, das 6, já tiveram 19 escolas ativas, eu acredito, né, Karine? Sim, algumas menores, maiores, mas sim, teve um grande número já na cidade. Hoje são 6 escolas de samba, então. Eu tenho esse folheto, eu vou botar ele aqui, se tu quiseres falar. Isso, vamos falar de samba, verdade, samba enredo, então, agora, Isso, né, Miguel? E qual é o envolvimento também, né, com as escolas também, se quiser, mas responder do Instituto Samba, né, nessa ligação de retomada. Como é que é o envolvimento? Isso, esse envolvimento ele é diário, ele é com essas oficinas práticas do dia a dia com as escolas, e eu vou dar um outro exemplo da Nação, agora que eu vou falar dos sambas enredo, um pouquinho de cada uma. A Nação também foi uma coisa que eu achei bem interessante, porque a presidente da Nação é a Rosaura, a porta-estandarte, que já foi rainha de bateria e tudo mais, é a filha da Rosaura, que é a Jéssica. E no evento de segunda, estava a filha da Jéssica sambando, o Miguel, que era uma maravilha, assim, a menina, assim, com 7 anos, eu tô fazendo aula de samba agora. Que legal. E eu olhava para ela e dizia, meu Deus, eu tô ali na minha terceira, quarta aula e não sai um passinho. E ela, assim, arrasando. Que legal. Então, eu acho isso que é bonito. E tu pega o que eu digo, assim, sempre do desfile das escolas de samba, é que é uma história contada, é uma narrativa. A gente vai falar um pouquinho de cada samba enredo, e tu pega o da Nação Verde e Branco, né, Majestade Negra de Ilauê, a corte pampeana. Então, tá falando sobre negritude, tá falando sobre história iorubá, tá falando sobre religião, e na realidade a gente entra num assunto que é um pouquinho mais delicado, só que tá falando sobre intolerância religiosa e o não intolerância religiosa. Aí tu pega a Nação, é a primeira que vai desfilar, e a última que vai desfilar, isso foi um sorteio com as escolas de samba. E é nisso que o Instituto Samba se insere, eu sou presidente do Instituto Samba, e a gente está organizando junto com as escolas todo esse processo. A última escola a desfilar é a São Vicente, e a São Vicente vem do amém ao axé, a fé se une no samba. Então eu acho isso lindo. Segunda, a gente teve a entrega das chaves, e aí a gente tinha direita, esquerda, políticos de um lado, políticos de outro, e todo mundo unido pelo samba. Sim. Então, para mim, isso é o que está bonito do samba. A gente está conseguindo, através desse desfile, realmente essa união da cidade inteira. Eu não sei se a Karine tem essa mesma percepção, mas eu estou tendo essa percepção de uma união, assim, das partes, e todo mundo unido para essa retomada, para que dê certo. Eu acho que começou um pouco mais aberto, digamos assim, mas mais independente, cada um, como é que eu vou fazer? Mas a tendência é essa, que quanto mais junto tiver, mais força tem, né? A gente sabe que parte desse princípio. E a gente sabe também que Caxias já teve um preconceito muito grande com o próprio carnaval de rua, né? É verdade, o carnaval era mais elitizado, era de clube, né? Teve essa época de clubes, depois teve uma época, na verdade, na época dos clubes já existiam as escolas, né? Mas teve uma época que muita gente saía da cidade, porque era carnaval, era feriado, né? E havia uma separação desse. Quem ia no carnaval de clube não ia no carnaval de rua. Principalmente tinha o Reno, Juventude, Juvenil, nos anos Guarani 80. Também. Guarani, o ano 60, 70, né? O resto eu não me lembro por causa do lança-perfume, mas essa parte. E aí a gente tem a aparição dos blocos em Caxias, né? O primeiro que surgiu, que este ano vai sair, o Bloco da Velha, que pegou uma camada de pessoas que não participavam do carnaval de rua e que disseram, nossa, esse negócio é divertido mesmo, né? E os blocos tiveram uma grande ascensão nos últimos anos na cidade. E o interessante é que no começo realmente não tinha uma aproximação muito grande, mas nós também assistimos isso, que cada vez tem uma aproximação maior, sabe? Os blocos vão buscar referências, obviamente, no pessoal do samba das comunidades. Agora são convidados, a maior parte dos blocos tem gente das escolas tocando, fazendo parte, e outros cruzamentos. Uma escola ano passado homenageou um bloco, enfim. Então esse cruzamento... Os blocos serviram de certa forma como uma brasa, né? Uma chama de sobrevivência dessa ideia, né? E nesta desmobilização os blocos sobreviveram. Exato. Talvez justamente por pegar uma outra camada da população, né? Então assim, na entrega da chave estava muito bonito isso. A gente estava com essa força política da imprensa,
dos blocos, das escolas, ou seja, é muita gente querendo ver a coisa acontecer e ser construída, ser desenvolvida, ser bonita, né? Sim. Aquilo faz bem para todo mundo, a gente tem que apoiar e investir. verdade. Os blocos também eu tenho essa percepção, eu acho que esse ano são 25 blocos autorizados pela prefeitura, eu acho que em torno disso, um número bem assim expressivo, uns blocos menores, outros blocos maiores, uns blocos que são ligados a bares e estabelecimentos que durante o ano inteiro trabalham com cultura popular, e tu pega o Bar do Luizinho, é um exemplo claro disso, trabalha o ano inteiro com cultura popular e sai com o bloco na rua. Outros blocos são mais efêmeros de momento, mas realmente, aí essa cadeia produtiva, realmente tu começa a ver que ela maximizou demais, assim, o mês de fevereiro, que era um mês que as pessoas saíam. Eu vou sair, eu sábado tô indo, mas é que eu tô indo pro Rio de Janeiro para ir nos desfiles da Tu participa de todas as escolas? Como é que é o desfile? Tu desfila também, cara? Não, na verdade não. A gente só assiste. E tu, Jéssica? Não dá, né? Não sei se tu... Não... Eu puxei a questão do Rio de Janeiro, porque eu tô indo ali para também fazer pesquisa sobre isso, porque cada vez mais a gente quer profissionalizar em Caxias. Já se teve a Liga, já se teve, como no Rio de Janeiro tem a Liga, associações, e aí o Instituto Samba... né, no Rio de Janeiro. A Liesa, no Rio de Janeiro. O Instituto Samba hoje está como um organizador de quem sabe a gente conseguir, nos próximos anos, formar essa liga com as escolas de samba, com os blocos, com as entidades parceiras. Isso vai ser uma construção. De novo, a gente está na retomada e estamos entendendo como é que vai ser a construção. Posso falar como eu entendo o Instituto Samba nisso? É a mão amiga, é o braço direito hoje das escolas, das comunidades. A gente tem a prefeitura institucionalmente fazendo isso, né? Publicamente, no sentido da administração pública, mas a gente tem essa entidade que pega pela mão e vai junto, sabe? Sim. Ajuda a organizar, é uma entidade, obviamente, já com uma experiência, com conhecimento. Sem o Frei Jaime, né? Sem o Frei Jaime, a mão amiga. Frei Jaime é o corpo inteiro amigo, não é só a mão. É tipo isso, o samba é o corpo inteiro amigo das escolas aqui em Caxias. Então, ajuda em várias etapas de todo esse processo, desde lá de oficinas durante o ano, que a Jéssica comentou, como também na formalização das escolas, na regulamentação, na organização dos procedimentos para o desfile. Por exemplo, o evento da escolha da corte, ela estava completamente envolvida na organização. Então é isso, é uma entidade que assumiu um papel de importância muito grande hoje no desenvolvimento do Carnaval em Caxias, como auxílio, não é? Como colaboradora. Uma colaboradora e até uma ponte um pouco entre a prefeitura, a administração e a ponta que são as escolas. A gente tem que entender que as escolas, elas estão num processo de também se profissionalizar, de ter um MEI, de ter um CNPJ, de ter um contador, de ter um advogado, isso tudo a gente tem que entender que dentro das comunidades não é tão simples. Não é tão claro, né? Até para poder ser fomentadas com recursos, né, de incentivo à cultura e outras leis, etc. Poder partir para projetos. A gente já tem escolas que trabalham com projetos, enfim, já está tendo uma organização muito melhor neste, eu diria, curto período de 4 anos, né? Mas, sim, é exatamente isso. É um colaborador para ajudar as escolas a se desenvolverem dentro desse... a gente tem um contexto cultural, né? Que hoje se fala de leis de incentivo, se fala de projetos. Qualquer serviço na administração pública, ele é complexo, ele é extremamente burocrático. Então, todo esse processo passa por isso. Não adianta, não, mas eu não sei... não tem como fazer. O processo público é um que está previsto em lei. Então, artistas e entidades têm que se adequar. E tem que aprender. É difícil. É difícil. Se ele não tiver alguém que ajude, né? Eu sei por causa própria, né? É um produtor, né? Faz esse papel de produtor, às vezes, de colaborador. Porque senão a arte sofre, você vira um burocrata. Exatamente. Né? Eu tenho um mapa aqui da escola não, do dia do evento, né? Como é que vai ser organizado. Vocês querem falar sobre isso? Vocês têm um cronograma de ideias, assim, se eu não perguntar alguma coisa, vocês me avisem. A estrutura aqui, né, o mapa da rua, tem uma visão de cima, como será montado. Camarote, arquibancada, praça de alimentação, como está organizado este dia desse evento?
Então, né, Vou botar na tela aqui, tá? Tu pode... Claro. Tá. Este ano a gente tem a Festa da Uva acontecendo, então, obviamente, que a gente tem que pensar, as duas coisas acontecem concomitantemente. A Festa da Uva tem 6 desfiles e o Carnaval tem um só, mas ele acontece no meio do desfile da Festa da Uva, é bom, né? no Pega mesmo todo o local. turismo. Então, é isso, a gente também tirou proveito dessa situação no sentido de aproveitar a estrutura Não era da assim festa. as outras vezes? Já foi. Uhum. Então, a ideia é essa, realmente aproveitar parte das estruturas da festa, né? E aí, então, a gente tem uma arquibancada, que esse ano, então, Que vai ser... são os tradicionais, aquelas da Sinimbu. Sim, esse ano está um pouquinho diferente a estrutura, mas sim, a gente conhece, né? O berço ali da Sinimbu é parecido, até porque é uma adequação do que tem na rua. Mas a gente passa, então, a ter a arquibancada do Carnaval paga, né? Para as pessoas quiserem ter uma visão um pouco melhor. A gente também é uma novidade, proposta também pelo pessoal das escolas, pelos institutos Quindim Samba, os camarotes das escolas. Então, vai ser uma área ao lado da arquibancada com mesas, enfim, também para as pessoas poderem adquirir ingresso para poder estar usufruindo desse espaço. E, claro, todo o resto da rua, para quem quiser levar sua cadeirinha, sentar, enfim, né? Fala um pouco sobre essa ideia do camarote, achei bem legal. Nossa, a ideia da camarote surgiu das escolas de samba. Foi uma ideia do Paulo, do 15 de novembro, inclusive. Ele teve essa ideia e a gente disse, olha, acho que essa ideia é boa, é uma ideia ousada, mas é uma ideia que é muito boa, inclusive porque a Sinimbu, ela é bastante larga, né, Karine? A Karine que entende bastante. E então as escolas, elas vêm passando e para elas não fazer aquela dispersão e alargar na frente da catedral, ali onde fica a arquibancada, a gente então vai ter a arquibancada e do lado vai ter esses camarotes. E são preços super acessíveis. Então a arquibancada, a gente está fazendo ela de R$30. Para quantas pessoas? 700 pessoas. Claro que a gente tem uma cota reservada para todos os direitos, enfim, né, meia entrada e tudo mais. Esses ingressos vão estar sendo vendidos ali na Casa da Cultura. E os camarotes, então a gente vai ter 120 mesas a R$150. Então também dá direito a 4 pessoas entrar no camarote, então também fica um valor super acessível e dá um conforto. A gente sentiu isso ano passado, muitos idosos que vão para a avenida e querem ter um conforto Famílias milhor. inteiras, né, Jéssica? A família, criança, então vai ficar bem legal e ao mesmo tempo também gratuito, tem um monte de espaço na Sinimbu para quem quer levar sua cadeirinha, sentar. E esse dinheiro é revertido para quem? Das arquibancadas e do camarote para as escolas de samba. Cada camarote tem a sua seu caixa separado e tal. E as arquibancadas também é dividido. Eu estava fazendo um cálculo hoje de manhã, inclusive, que se a gente vender todos os camarotes e todos os lugares, a gente vai ter ali uma lucratividade em torno de 18 mil, vai dar em torno de uns 5 mil reais por escola, não chega a isso. Tirando os custos, Jéssica. Porque tem custos. Tem todos os custos. Vai sobrar assim para cada escola 3 mil reais, mais ou menos, que aí também eles vão utilizar também na realidade, a verba, os desfiles. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Vou dar o exemplo da Escola Unidos Del Chan. Unidos Del Chan sai com o samba enredo. Vou sair do seu corpo para festejar prazer, sua tatuagem que vai te marcar. A Unidos Del Chan vai sair com o intérprete, o Igor Sorriso, que é o mesmo intérprete do Salgueiro. Então, Salgueiro vai sair na segunda-feira, eu acho, né? Eu tenho a impressão que Salgueiro é no segundo dia do Carnaval do Rio. O mesmo intérprete do Salgueiro vai estar na Unidos Del Chan. Eu acho isso muito representativo. Isso custa. Sim. Isso custa dinheiro. Então, as escolas estão colocando... É um investimento, né? Porque ele vai trazer expertise, né? Exatamente. Então, as escolas, elas ganham o valor da prefeitura, que tirando todos os impostos e as estruturas, enfim, aquele valor que aparece na mídia, parece que é um montão, no fim fica pequenininho. Então, a gente tem que colocar mais valor em cima. A gente teve a escolha da corte, por exemplo, que a gente fez uma festa linda, maravilhosa, e ela deu prejuízo. Sim. Ela deu prejuízo só a escolha da corte de 7 mil reais. E eu gosto de falar em números, porque é muita conversa, e o Instituto Samba, a gente vai receber todas as verbas das arquibancadas e dos camarotes, e no final do evento a gente faz uma prestação de contas. Claro. A escolha da corte deu prejuízo. Sim. Espero que desta vez a gente não tenha prejuízo. Por isso que eu fico olhando todo dia se vai chover ou se não vai chover, porque tudo depende também do clima. Claro, a gente sabe que se chove, menos pessoas vão ir para a rua.
Não, vai na chuva mesmo. ele não é cancelado, ele não é transferido, ele acontece de qualquer forma. Então, isso também é importante marcar para as pessoas, porque as pessoas ficam na dúvida. Não, ele não é transferido nem cancelado. Mas a gente sabe que o público irá diminuir se estiver chovendo, né? A gente sabe disso. Exato. Como todo evento de rua em Caxias, né, é uma incógnita, né? Então, é importante que se tenha essa preocupação, sim, né? Nós estamos apresentando o programa Teoria de Tudo. Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro, 15 horas e 44 minutos. Você está conosco, muito obrigado pela sua audiência. Você que vai passar por aqui, lembre-se, né, o Carnaval de Rua de Caxias do Sul é no dia 28 de fevereiro, às 19 horas, na Sinimbu. Tirando as arquibancadas dos camarotes, é aberto ao público, né? A pessoa vai poder desfrutar do carnaval, como dos desfiles da Festa da Uva, etc, né? O final do ano acho que foi bastante emblemático com o Brilha Caxias, a quantidade de pessoas no centro, que coisa linda que foi. Eu moro no centro e acho que o morador do centro, ele já sabe que no Natal, no Carnaval, na Festa da Uva, na Feira do Livro, eu digo assim, é sair da zona de conforto, é entender que a cidade é viva, que a cidade é feita de pessoas e que vai ser um dia, 2, 3 e que tu vai ter um pouco de barulho sim, até as 2, 3 da manhã, vai. Claro. Mas eu acho que a gente tem que tirar as pessoas. Eu falo muito da Estação Férrea. A Estação Férrea, o meu primeiro escritório de arquitetura foi aqui na Estação Férrea e não tinha nenhuma casa noturna ali, não tinha nenhuma balada. Inclusive, eu fiz o projeto da primeira, que foi ali o Boteco 13, o Havana, aí teve o La Barra, Bulls, Café de la Musique, todos foram projetos. O Galeria. Daí bem antes, né? Mas. E aí hoje eu vejo assim algumas pessoas, alguns moradores, é porque tem barulho. Sim, tem barulho. E vai continuar tendo, e tem que ter, porque são espaços vivos da cidade. Então, se eu não quero ter barulho, de repente eu que tenho que sair do centro da cidade, São Pelegrino, e morar num lugar afastado. Mas e as facilidades de morar no centro? Aí a gente entra numa outra seara e num outro assunto, mas eu acho muito importante que esses eventos estejam acontecendo na Sinimbu, na praça, e aí a gente está sempre, né, Miguel, se explicando, que nem tu está falando assim, a gente já vem falando de valores, falando de economia criativa. Claro. E na realidade também é sobre ser feliz, né? É sobre saúde mental. Então, se a gente se trancar em casa e não tiver nenhuma festividade e nada é legal, entretenimento não é legal, e cinema não é legal, e cultura não é legal, então o que é legal? Vamos encher, né? Como diz o Lobão, a sala é a nova cela, né? Mas é um envelhecimento, né, precoce da mente. Aliás, as telas, né, são a nossa escravidão hoje em dia. Então, se sai um pouco, né, das telas. Já tem um movimento assim pequeno de jovens que estão sabendo equilibrar, né? Usar com parcimônia, mas use com parcimônia, né, a sua tela. E eventos culturais, eventos como esses, né, trazem também mais cultura analógica, né, que é o fato, né? Não é só a pandemia, claro, nos escravizou, nos puxou para dentro, nos tornou meio híbridos, mas enfim. Eu queria perguntar para vocês, meninas, também da musicalidade, né, porque envolve muita criação. Como é que é o trabalho da composição dos sambas, enfim, vocês têm acompanhado isso, passa por uma curadoria das escolas, é claro, mas como não tem rebaixamento, só tem 6 escolas, né? Não, no momento é um grupo único. Conta um pouco disso, por favor. Sabe que eu vivi muito tempo sem conhecer isso na cidade, para falar a verdade, sem conhecer esse mundo das comunidades, da cultura, do samba. Eu sempre gostei disso, mas eu não conhecia isso em Caxias. Então a gente tem, vou chamar de estigma, não sei se seria a palavra certa, de que isso não existe em Caxias. Para quem não sabe, tu é bailarina, né? Sou bailarina. Ainda é bailarina? Uma vez bailarina, sempre bailarina. Então, fizeste, né, toda uma trajetória na cidade como bailarina, né? Então, é importante Sim, tem uma visão de artista sobre isso. Né? Exato. Então, mas esse mundo da comunidade eu fui conhecer quase adulta, dá para dizer assim, aqui na cidade. Essa vivência, essa efervescência do samba em Caxias do Sul. E a gente tem grandes músicos, a gente sabe que isso não é só no samba, né? Caxias é uma produtora musical de todos os estilos. De todos os estilos, e não é diferente com samba. A gente tem grandes músicos aqui, grandes pessoas que estão na história, e eu gosto de falar sempre do Micaio,
que não está participando nesse momento mais do carnaval, mas já foi uma referência total do Carnaval de Caxias do Sul. E incrível, assim, no ano retrasado foi feita uma homenagem para ele na Casa da Cultura, e tinha músico de tudo que era área para ver o sambista da cidade. E Sim. é uma referência total. Então, assim, o samba, eu acho que é extremamente forte aqui em Caxias do Sul. Tem várias pessoas trabalhando com a questão de composição disso, diferente do que muita gente pensava e daquilo que eu já pensei. Eu não vou falar de outros músicos, porque são vários e a gente vai esquecer, mas eu acho que o Micaio é uma unanimidade para todos, então não há problema em falar o nome dele, sabe? Uma grande referência do samba em Caxias do Sul. E nós tivemos aqui também, recentemente, aqui no evento aqui da escola de dança, o Carlinhos de Jesus esteve em Caxias aqui, né? Também trazendo. Caxias é um centro regional, metropolitano, né? É importante a gente lidar bem com isso, né? Tu comentou dele agora, a gente na escolha da corte, a gente já teve jurados, e um dos jurados é o Giovanni da Balrum, que trouxe o Carlinhos, que trouxe a Balrum. Então, realmente, a gente está fazendo essas conexões. Dá um exemplo aqui de compositor do enredo da Nação Verde e Branco, a gente tem 5 compositores, tem o Mestre Batata, que está junto, o Pedro Rosa, outra referência. O Pedro também. E eles, esse grupo de compositores, que são 5 compositores da Nação, eles entraram também no concurso. Deixa eu só fazer uma parte, Joel Viana faz parte. Legal. Aqui nesse time da Nação. Legal, grande Joel. Né? E eles entraram juntos no concurso que teve a Portela esse ano no Rio de Janeiro, vai homenagear a negritude do Rio Grande do Sul. É o tema da Portela desse ano. Então, eles fizeram... No Rio de Janeiro, eles fazem esses concursos, né, Karine, de samba enredo. E eles participaram, e eles foram para várias classificatórias, chegaram até a etapa final. E na etapa final, eles concorreram com 3 ou 4 pessoas, acabou que a Portela escolheu outro samba. Mas eles foram até a etapa final. Então, para tu ver a qualidade de compositores que a gente tem em Caxias. Exatamente, né? E essa efervescência dos bairros também, né? Vamos citar todas as escolas aqui para ninguém ficar chateados. Falamos bastante da Nação, do estão todos aqui, tá? São Estão na tela aqui. Vamos na ordem de apresentação, de desfile. Isso é importante. 8 horas é o primeiro desfile. Como tem concurso esse ano, vai ser reloginho. 8 horas entra a Nação Verde e Branco. Foi sorteio. A gente teve um evento só para sortear, porque é muito importante essa ordem do desfile. Então, Nação Verde e Branco vem primeiro. Acadêmicos Pérola Negra, Escola de Samba Unidos de Altian, Acadêmicos Filhos de Jardel, Acadêmicos 15 de Novembro e fechando a Associação Cultural Esportiva São Vicente. A partir das 19, concentração, entrada de arquibancada, protocolo, 20 horas em ponto, a primeira escola entra, porque senão ela perde pontos. Tudo conta ponto, né? A cada uma hora entra uma escola. E a premiação é em grana também? Não, ainda falando na nossa eu só retomada... penso em grana, mas é que na verdade é fim do mês, né? Não, Nem é fim do mês, é dia 11, é só para não perder a piada. O tradicional é ser uma premiação por classificação. Como a gente ainda está num processo de retomada do carnaval, não é um momento, dá para se dizer, justo de tu criar um concurso onde alguém vai ganhar mais ou menos pelas condições, porque está todo mundo retomando. Entendi. Então, o consenso deste ano é que todos ganhassem um cachê igualitário para produzir o carnaval, eles vão ter o título, é um concurso, vai valer nota, vai ter jurados, são 9 jurados, com cada um com um quesito de avaliação, fora esses descontos de obrigatoriedades. Então, é um concurso, mas o final ganha título e troféu, né? Premiação em troféu. Legal. Independente da verba, a briga ali está acirrada, porque existe uma união muito grande dos presidentes e das escolas de samba, mas na avenida todos querem ser campeão. O legal é essa competição, porque isso move qualidade, né? Dá qualidade, né? Ao trabalho todo, né? Deixa eu perguntar, e os jurados, vocês têm? Na verdade, é uma nominata de pessoas que não são da cidade, foi feita toda uma seleção, né? Como eu falei, são 9 quesitos, mas são 18 jurados. Foi feita uma seleção que passou por toda a comissão dos presidentes. A gente não tem a nominata final aqui,
mas foram bem escolhidos, né, Jéssica? E os presidentes aprovaram também os nomes. Também é mais uma vez uma transparência. Na Liesa, no Rio de Janeiro, eles não anunciavam os jurados, agora eles começaram a anunciar também. Sim. Então a gente também achou coerente anunciar antes. Passou pela aprovação dos presidentes, né? Legal. Então é aberto para todos eles saberem com quem está avaliando, para não ter, né, a questão, é do grupo A, B ou C ou D. Muito bem, vamos deixar o convite então, né, para o carnaval, não é? Chegamos aqui a um bate-papo legal nesta entrevista que vale a pena você conferir, né? Jéssica, muito obrigado pela tua presença. A gente que agradece. Cada oportunidade de a gente conversar com a imprensa é muito importante, porque vocês são o nosso canal, a nossa ponte com o público. 28 de fevereiro, esperamos todos, 7 horas da noite na Praça Central, porque 8 horas realmente começa a Nação Verde e Branco, e aí vai até 1 da manhã entrar a última. Está marcado para São Vicente entrar 1 da manhã na Avenida. Legal. Muito obrigado, Karine, pela tua presença. Também agradeço. Sempre um prazer, Miguel. Assim, vou acabar falando como eu comecei. É ótimo sempre falar de cultura e do carnaval, sem dúvida. Todos convidados dia 28 na Sinimbu, a partir das 19 horas, 20 horas, o início do desfile. Legal, muito obrigado, meninas. Estamos apresentando Teoria de Tudo, feito o convite aqui. Eu vou seguindo com o programa, trazendo para você aqui, que não pegou essa entrevista, você pode voltar assim que nós saímos do ao vivo, mas trago para você também uma parte da cidadania, que a gente sempre traz em matérias especiais. Professor da UNB destaca papel das emissoras nos 30 anos da TV Senado. Vou colocar na tela aqui, compartilho com você o Teoria de Tudo que está no ar. Inaugurada no dia 5 de fevereiro de 1996, a TV Senado é a primeira emissora legislativa de alcance nacional. Já são 30 anos de história, com muitas transformações e avanços. Nesta edição especial do Cidadania, nós vamos conhecer mais sobre a trajetória da TV Senado e apontar caminhos para o futuro. Meu convidado é Fernando Oliveira Paulino, professor da Universidade de Brasília. Paulino, obrigado por vir mais uma vez aqui conversar conosco, nos ajudar a contextualizar um pouquinho dessa comunicação pública e hoje falando mais especificamente da TV Senado. Fazendo a pesquisa para a gente ter essa conversa aqui, eu me surpreendi com algumas coisas. A primeira, e se eu falar alguma bobagem, você me corrige, por favor, é que a primeira TV legislativa do mundo, ela foi inaugurada em 1981 nos Estados Unidos. Isso já décadas depois da existência da televisão. Tem alguma razão para ter demorado tanto? Olha, Hermes, eu acho que as casas legislativas, o poder público, de uma forma geral, demorou a perceber a importância da televisão, até porque houve, durante muito tempo, um certo preconceito em relação à televisão, quando comparada a outras tecnologias de informação e de comunicação, né? O audiovisual, acho que tardou um tempo para ser percebido como uma ferramenta de acesso à informação, de democratização do conhecimento, do direito à comunicação. E quando se inicia essa relação, seja nos Estados Unidos, seja depois na Europa e, por consequência, aqui no Brasil e outros países da América Latina, há primeiro uma transmissão das sessões, né? Acho que houve uma preocupação de dar visibilidade, transparência às sessões, e a TV Senado brasileira, ela inovou por incorporar na sua programação desde o início, não só a transmissão das sessões, mas conteúdos que ajudam a sociedade a entender a função da Casa Legislativa, a estimular debate sobre as grandes causas nacionais. Então, eu acho que esses 30 anos são motivo de orgulho, não só da instituição, mas de todo o povo brasileiro. Vamos pegar isso, já me deu vários pontos para a gente aprofundar essa conversa. Primeiro é isso, a TV Senado ela chegou um pouquinho depois, 15 anos depois, isso historicamente é muito pouco tempo, né? 15 anos depois da primeira emissora legislativa, que é nos Estados Unidos, e na Europa também foi mais ou menos na mesma época. E no Brasil a primeira emissora é a TV Assembleia de Minas, que foi ali no finalzinho de 1995, ali em novembro de 95. Mas tem... Nesses 30 anos, tem momentos, existem eras da TV Senado? Assim, na sua percepção, você que estuda comunicação pública a fundo, você percebe que tem momentos diferentes, a gente consegue separar isso? Olha, talvez haja pelo menos 2 momentos que são importantes de saída, que foram relacionados à necessidade de incorporação de pessoal para a TV Senado. Então, ali no meio dos anos 90,
começaram a surgir concursos, né, que selecionaram profissionais autônomos, que têm feito um trabalho bastante importante para garantir a diversidade na programação, quando comparado aos primeiros impulsos que ainda não contavam com essa profissionalização, né, e eram muito resultantes de uma certa dose até de heroísmo das pessoas que estavam aqui na casa e que criaram o canal e que depois tiveram, digamos, nesse segundo momento, o reforço de profissionais que chegaram ao longo dos anos para incorporar essa visão mais profissional, mais diversificada e que tem conseguido, acho que é um ponto a ser insistido, Hermes, garantir que diversos grupos políticos e sociais tenham espaço, tenham voz na programação e que também as discussões não se restringam apenas à tramitação de leis, né? Acho que esse é um ponto importante que marca uma certa distinção, digamos, da experiência da TV Senado, da TV Câmara e de muitas TVs legislativas pelo Brasil, assim, de incorporar na programação conteúdos culturais, conteúdos às vezes até esportivos, sociais, que ajudam até na qualificação do parlamentar, né? Eu acompanho a TV Senado e também algumas entrevistas que são dadas pelos parlamentares ao longo do tempo e vejo isso, né, de como muitos dizem que ao longo do mandato participar de debates na TV Senado, na TV Câmara, nas TVs legislativas de uma forma geral, também não deixa de ser uma espécie de escola, até para aprender o trâmite legislativo e, de certa forma, também aprender a conviver com a diferença. Então, no mundo hoje, com tantas tensões políticas, com tantas agressões, eu acho que um canal de comunicação pública, um canal legislativo, um canal que alguns até podem considerar estatal, é bastante importante para essa harmonização, para esse estabelecimento de diálogo, de pactuação, que acaba tendo um resultado na função legislativa e também na função de fiscalização, que é constitucional e que faz parte do dia a dia, aqui na TV Senado, dos senadores que são eleitos para representar cada um deles, né, o seu respectivo estado e, por consequência, impulsionar um processo político de maior abertura e diálogo com a sociedade. Esse modelo que você fala, né, que ele meio que mescla um pouquinho o que a gente entende como emissora pública, emissora legislativa, né, ela não só mostra o que está acontecendo ao vivo, mas ela ajuda a contextualizar. Para quem está em casa, possa entender qual é a importância, porque a gente pensa, não é só um instrumento de transparência, não é? É um instrumento que ajuda o eleitor a compreender o que de fato está acontecendo, porque contexto é importante. Sem dúvida, e chama a atenção do mundo, né? Eu me lembro de, por exemplo, uma vinda do Dominique Volton, que é o grande pesquisador francês aqui a Brasília, e ele comentou com colegas, né, com a professora Zélia Leal, à época, que ficou encantado com a programação, acho que era até da TV Senado, se não da TV Câmara, por trazer essa contribuição, né, de, ao mesmo tempo, dar atenção para o plenário, para as comissões, e oferecer espaço para que as pessoas compreendam o que está acontecendo, né, então essa espécie de bula que a gente tem ao longo da programação, que é essencial, né, do locutor parar, às vezes a transmissão para contextualizar em que momento a sessão está, qual é a agenda, quais são as propostas que estão em discussão, por um lado, nesse ao vivo que você chamou, Hermes, mas também ter ao longo da programação espaço para discussões mais amplas sobre temas e até apresentar muitas vezes o Brasil para o Brasil, porque nas 27 unidades da federação há situações, informações, pessoas que precisam de um pouco mais de contextualização por uma compreensão mais ampla do que se passa no país para auxiliar o processo legislativo, mas também para auxiliar a participação qualificada da sociedade, né? Então, ao longo desses 30 anos, eu também destacaria aí uma outra divisão, digamos assim, temporal, Hermes, que é a forma de participação da sociedade. Então, no primeiro momento, ali nos anos 90, e a UNB, né, acompanhou bastante esse processo, havia aqui uma preocupação significativa com o Alô Senado, né, de criar espaço para que as pessoas participassem com o serviço 0800, do que era discutido, para envio das suas posições, manifestações. Aliás, acho que é até um tema que merece um pouco mais de arqueologia nesses 30 anos, se você me permite, né, de recuperar esse serviço, o que foi feito dele, né, assim, os impactos que existiram a partir dele, até na programação da TV Senado, e pouco a pouco a gente alcançou um segundo movimento, um segundo momento, digamos assim, que foi a participação a partir da internet. Então, seja por meio, né, dos canais de enquete em relação a projetos de lei, seja hoje em dia com as mídias sociais, a partir da programação da TV Senado, um impulsionamento significativo para que as pessoas encaminhem suas sugestões, encaminhem suas ideias e tenho certeza, né, falando aqui e de viva voz, como uma pessoa que acompanha,
que a programação da TV Senado, que os profissionais, né, as pessoas que estão aqui, têm dado uma atenção significativa ao que é comentado, ao que é compartilhado, e isso incide na programação da TV Senado e, por consequência, também incide no trabalho parlamentar que é realizado. Vou aproveitar mais um gancho, a gente aprofundar só mais um pouquinho, porque você pesquisa, você acompanha, você assiste, seus alunos também fazem pesquisa nesse sentido. A percepção do brasileiro, o brasileiro ele se vê na TV Senado, que a gente está falando muito dessa coisa, antes era o Alô Senado com caminhos para a internet, e com a internet também estimulando a participação popular. As pessoas elas já conseguem se ver e entender a TV Senado como um instrumento delas? Olha, eu não tenho dados quantitativos sobre isso, né? Acho que também fica aí, como é que se diz hoje em dia, hashtag fica a dica que você dá para a própria instituição estimular uma pesquisa nesse sentido, né? Da gente fazer um grupo focal, para verificar, pelo menos em alguns estados. E quero programar um convite para você voltar com o resultado dessa pesquisa aqui no Cidadania, viu? Vamos conversar sobre isso, porque eu acho que seria um trabalho essencial, né? No mínimo, fazendo alguns grupos focais para verificar percepções de grupos e a gente ter esses dados mais quantitativos. Agora, de uma forma mais qualitativa, eu entendo que houve uma conexão maior, né, e falo também, como você bem lembrou, como telespectador, então eu sou de uma geração que acompanhou a participação popular desde o processo da Constituinte até os dias de hoje. Então, o que a gente falou da Alô Senado, vou dar um salto para trás, que eram as participações por correio, né, que foram dadas especialmente na Assembleia Nacional Constituinte entre 87 e 88. Então, eu entendo que, fazendo uma retrospectiva desses anos anteriores, até o salto de 10 anos, de 40 anos para cá, da Constituinte até, né, da eleição da Constituinte de 86 até 2026, há uma identificação maior, há um diálogo maior, há um fluxo de informações mais bem estabelecido. Então, só para dar um exemplo, os senadores antes tinham que enviar brochuras para a casa dos eleitores, com seus discursos históricos que eram produzidos, impressos pela gráfica do Senado e enviados pelo correio para a casa das pessoas que acompanhavam a sua rotina parlamentar, né? Hoje em dia, a gente vive uma situação na qual o acesso à informação é muito mais facilitado e, por consequência, entendo que haja uma maior identificação, uma maior conexão, por um lado, especialmente da população que nesses 30 anos, acompanha a programação da TV Senado. Agora, eu acho que há aí também um outro espaço de pesquisa interessante, Hermes, que é verificar como a internet, sobretudo as mídias sociais, tem estabelecido esse fluxo informativo e essa troca de ideias, né? Então, eu lembro que um pouquinho mais de 10 anos atrás, por exemplo, houve, né, por parte lá do programa de pós-graduação da Faculdade de Comunicação, uma dissertação do Daniel Nardim, orientada pelo Thiago Quiroga, que demonstrava que era interessante que, se por um lado havia sido criado alguns canais novos, por meio da internet, sobretudo, né, e nesse momento do e-mail, estabelecendo uma relação produtiva entre eleitores e representados e seus representantes, senadores, havia também uma prática ali que repetia certos hábitos, vícios que eram anteriores à vida digital, né? Ou seja, um analógico, em termos de pedidos de favores, de demandas, de solicitações, chegava até o digital. Então, eu tenho uma sincera dúvida para verificar, e eu acho que a gente podia até né, ter acesso a algumas dessas informações, claro que com a devida ética, os devidos procedimentos, para verificar de que maneira esse vínculo tem se estabelecido e de que forma se dá essa relação no analógico de antigamente em comparação a esse digital. Me parece que a sociedade também amadureceu e aqueles antigos pedidos e cartas ao imperador, né, ao presidente, à autoridade, talvez tenham se transformado hoje em documentos com maior grau de proposição de leis e de ações que não reflitam apenas solicitações e necessidades individuais. É uma premissa, digamos, que eu utilizaria nessa pesquisa. Agora, claro, Hermes, que isso eu acho que só revela, no mínimo, como as casas legislativas, a política, institucional, está mais presente na vida da sociedade brasileira, né? Claro que a gente às vezes reclama de um alto grau aí de tensão política, de disputa, né? De como até a política parlamentar dificultou certos relacionamentos sociais, por um lado, mas por outro, eu acho que isso também revela um maior interesse, uma maior conexão e, por consequência, uma maior presença midiática da política na nossa vida compartilhada e nos efeitos, né, que o Senado
e outras casas legislativas produzem na nossa vida em sociedade. E, nesse sentido, a TV Senado, e aí vou falar as TVs legislativas, né? Porque depois da TV Senado com alcance nacional, a gente tem uma rede legislativa enorme, com muitas TVs de assembleias legislativas, TVs câmaras municipais, mas é um trabalho de mediação importante porque ele respeita uma pluralidade política, né? Mesmo nesse cenário de embate. Com certeza, acho que esse DNA que a TV Senado, você lembrou bem, né? A Assembleia Legislativa de Minas foi ousada, a gente tem até a época de dissertação de mestrado da professora Letícia Renault, que estava em Belo Horizonte, hoje é professora na nossa Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, fez revelando esses primórdios, né, da experiência, que repercutiram também na TV Câmara e TV Senado. Então, essas experiências pioneiras, acho que elas criaram uma escola, criaram um DNA mais propenso à diversidade, ao respeito, a uma programação que, mesmo fora do plenário, né, estimula o diálogo. E eu acho que ao longo do tempo, na maior parte da programação, isso foi seguido, né? Mas, assim, a gente vê isso nos conteúdos, assim, ainda um resquício, assim, mínimo de decoro necessário para a pactuação, para o respeito e compreensão das diferenças. Então, eu entendo que para os próximos 30 anos é essencial que isso seja mantido dentro da programação principal dessas emissoras, dessas iniciativas, e também nas programações paralelas, digamos assim, porque a internet também tem possibilitado uma espécie, né, de miríade, de significativa de canais alternativos dentro da própria programação da TV Senado, da TV Câmara, das TVs legislativas, com espaço para comissões, quando acontece de forma paralela. Então, acho que é essencial que permaneça esse espírito, né, para que a gente consiga encontrar ainda mais formas de troca de ideias, né, de aperfeiçoamento das leis e das ações que são realizadas, no lugar simplesmente de encontrar uma situação na qual cada parlamentar faz ali uma espécie de eu-mídia com seu telefone celular e cria, um espaço de representação individual, mas que não possibilita, em comparação à TV Senado, por exemplo, essa pactuação. Então, se por um lado alguns podem achar, né, que o celular pode substituir a TV Senado, pode substituir o orçamento que é oferecido para os canais públicos de comunicação, eu entendo que essa tecnologia móvel que nós temos nas nossas mãos reforça ainda mais a necessidade de uma estrutura como essa aqui, para possibilitar canais, no final das contas, de interação e, sobretudo, de comunicação entre parlamentares e brasileiros e brasileiras de uma forma geral, sobretudo com as situações nas quais, né, cada instituição e cada pessoa tem uma sugestão ou até a necessidade de estabelecer conexão com o processo desenvolvido nos parlamentos que nós temos. Paulino, a gente está falando muito de conteúdo, vamos falar só um pouquinho de forma também. Nesses 30 anos, todas as TVs sofreram mudanças e isso não foi diferente com a TV Senado, claro. Mudança de linguagem, as tecnologias trouxeram essa evolução. O que é que você percebe nessa evolução da linguagem, que a TV Senado usa em especial, e o seu olhar para o futuro, que você também já está começando a vislumbrar os próximos 30 anos? Olha, acho que em termos de forma, eu acho que ao longo do tempo houve um pouco mais de descontração, né? Assim, aí falo até por mim aqui agora, talvez eu viesse com a gravata. E eu acho que nem eu seria apresentador da TV Senado há 30 anos, né? Eu acho que, ou talvez se movimentasse menos, né? Se eu ficasse ali mais fixo, colegas aqui que estão na operação, acho que se lembram bem, né? De um momento no qual havia, seja no parlamento, seja na TV Senado, essa preocupação estética que por vezes criava uma postura corporal, uma vestimenta diferente do que há hoje. Então, acho que, no mínimo, em termos de forma, um pouco mais de descontração na maneira como as pessoas se expressam e, por consequência, na linguagem que utilizam, né? Até para a gente alcançar, sem pauperizar a língua, né? Se você que é poeta, que tem livros publicados, tem uma preocupação com a língua portuguesa, sabe que isso não significa, simplificar não significa empobrecer o idioma, né? Então, eu acho que, levando em conta até essa necessidade que temos de literacia, né, de educação midiática, de alfabetização legislativa, né, é essencial que esse cuidado com a linguagem simples, com essa tradução de termos, esteja ainda mais presente nos conteúdos que são desenvolvidos. Acho que ao longo do tempo, né, é bem notável é bem fácil de perceber essa transição, né? Acho que é daí também uma outra ideia nesses 30 anos, de fazer uma espécie de documentário
sem ridicularizar o que era antes, mas acho que para demonstrar algumas transições que havia nos discursos, né, isso no áudio é bem, até antes da TV Senado dá para perceber, eu lembro daqueles, por exemplo, CDs que, né, a Rádio Senado fez, recuperando alguns discursos antigos, isso era bem nítido, né, de como os parlamentares usavam um português mais empolado, né. Eles tinham até um jeito de falar que parecia ser o jeito erudito de falar, todos, independentemente da região, tinham que falar até o R marcado, seja nascido no Rio de Janeiro, ou seja no Nordeste, ou em São Paulo, mas tinha que ter uma certa erudição na fala, né, nos discursos. Sim, isso é bem nítido, né, assim, na maneira elegante, digamos, né, de se expressar. E que bom que isso caiu por terra, né? Que se transformou, né, porque até a musicalidade, né, se a gente pegar ali algumas referências musicais, dá para perceber isso, né, as cantoras do rádio, né, revelam essa prosódia do R, né, que ao longo do tempo foi se aproximando mais da maneira coloquial da população brasileira. A colocação pronominal, né, assim, também, né, revela isso. O me dá, né, foi substituindo o dá-me, né, o te amo, substituindo o amo-te, né. O poema do Oswald de Andrade, né, dá-me um cigarro, me dá um cigarro. Me dá um cigarro, né. Então, eu acho que isso se nota também nas transformações que a TV teve ao longo do tempo, no plano da forma, que acaba também afetando o conteúdo, e aí, claro, né, cria uma dúvida permanente em relação a que tipo de linguagem, de gramática utilizar, especialmente na mídia digital. Então, eu acho que, né, por exemplo, para falar de um profissional aqui no parlamento, né, o Tarso Rocha decifrou a gramática à época, né, do Facebook e do Instagram para demonstrar como era possível envolver mais as pessoas a partir das propostas do que propriamente das instituições nas postagens, né? Então, acho que esse desafio ainda está presente, até para o público mais jovem se envolver e conseguir acompanhar, sem, com isso, né, insisto nesse ponto, significar uma pauperização ou uma espetacularização do conteúdo que é veiculado ou do trabalho parlamentar que é desenvolvido. Linguagem simples não é linguagem pobre. Exatamente. Então, acho que para os próximos 30 anos, esse é um parâmetro importante, né, de ser feito, além, claro, né, de verificar como alcançar uma diversidade que dialogue com públicos variados, porque eu acho que a sociedade também hoje é bastante múltipla, bastante plural e tem especificidades que devem ser levadas em conta. Olha, eu sei que eu vou puxar outro tema que eu sei que você gosta, eu sei que você pesquisa muito, você é um pesquisador da área da comunicação pública, mas você está pesquisando em especial também inteligência artificial, você está imerso nesse mundo também. E a gente está falando um pouquinho desse futuro da TV Senado. Já dá para a gente vislumbrar como a inteligência artificial pode impactar a emissora? Sem dúvida, né? A Unesco realizou recentemente um evento da rede, né, dos capítulos relacionados à alfabetização midiática e formacional, né, educação midiática e formacional, que teve sede aqui na América Latina, a partir da Colômbia, e o tema principal era esse, né, como relacionar a comunicação com inteligência artificial. E aí há um paradoxo interessante, né, Hermes, porque, assim, por um lado, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta de acesso à informação, de sistematização de dados, de otimização de conteúdos e até de robotização da veiculação, né, da mídia. Por outro, também, a inteligência artificial pode ser, até pelas suas próprias alucinações, uma propagadora, né, uma ferramenta propagadora de conteúdos falsos, de informações que não se sustentam na realidade. Então, eu acho que para esses próximos 30 anos, claro, é essencial que os profissionais da TV Senado levem em consideração essas ferramentas, mas também mantenham essa dúvida permanente em relação a como otimizar e utilizar da melhor maneira a IA, né, a inteligência artificial, e também como a instituição, acho que também deve oferecer cursos, né, para todas as pessoas envolvidas com a produção, a distribuição e o acesso aos conteúdos, para que esse contato seja o mais produtivo possível. E aí, se você me permite, eu acho que também há uma conexão interessante entre IA e contato com o público, né, Hermes? Eu acho que também, nesses 30 anos, é salutar o esforço que a TV Senado fez
de diálogo com a sociedade, né, por meio, inicialmente, de cartas, depois e-mails, depois por telefone, depois também, aí, quer dizer, junto com o e-mail e o telefone, depois com mídias sociais já variadas, né, que se desenvolveram ao longo do tempo, e eu acho que hoje também há uma possibilidade concreta de utilização das ferramentas de inteligência artificial, até para uma maior aproximação com a sociedade e também para explicar certos processos e procedimentos legais e comunicativos que o Senado e a TV Senado têm. Antes da gente encerrar, 30 anos da TV Senado, vamos pensar o que tem que vir para ela ser ainda melhor nos próximos 30 anos. Para encerrar, Paulino. Olha, eu acho que a qualificação permanente, né, profissional, o respeito aos profissionais, eu acho que é sempre uma bandeira necessária, assim, os parlamentares compreenderem qual é o papel, né, de jornalistas, radialistas, técnicos, cinegrafistas, enfim, pessoas envolvidas com a produção, para separar bem o que é a função do gabinete do que é a função dos canais de comunicação, né, que precisam ter autonomia, precisam ter independência, e para que isso aconteça, acho que é essencial tanto o estabelecimento de normas que assegurem essas práticas, como também um diálogo ainda mais intenso com a sociedade, né? Então, eu vejo uma retroalimentação ainda mais necessária para fortalecer a emissora a partir do contato com a população, porque à medida que as pessoas percebem a TV Senado e os outros instrumentos de comunicação como seus, né, como algo que tem um vínculo direto, mais elas terão condições de defender essas iniciativas, participar do que é produzido, do que é compartilhado, e assim a gente conseguir fortalecer não só as emissoras e o Senado, mas a democracia brasileira como um todo. Maravilha, muito obrigado pela entrevista. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa